Gravando, né? Threadcast, primeira vez. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao programa. Esse aqui é o Threadcast. É um oferecimento da South System, ó, o patrocínio Jabá. E então a gente vai conversar, trocar umas ideias, vamos apresentar alguns tópicos, vamos falar sobre eles. Apresenta aqui sou eu, Ariel, trabalho aqui na South System, sou arquiteto de front-end, uma subcategoria da arquitetura, muito doido. E hoje está aqui com a gente o Inácio, que é o nosso Head de Tecnologia da South System. Inácio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ariel. É um prazer participar aqui desse programa contigo. Nossa primeira edição, né? Espero que primeira de muitas. Edição, piloto. Isso. Então, me apresentar rapidinho. Sou o Inácio Klasman. Eu trabalho aqui na South System com estratégia e inovação, né? Trabalhando aí com questão de novos produtos, novos serviços, posicionamento de mercado e também próximo da tecnologia, né? Meu background ele é todo de desenvolvedor de software, então já faz muitos anos que eu desenvolvo software. Legal. Desde 2005, mais ou menos. 2005? Poxa. É, época dos PHP estruturado lá. Sim, cara. E naquela época ainda o PHP não tinha orientação a objeto, né? Uhum. Então comecei... Meu primeiro emprego oficial foi com PHP, desenvolvedor de PHP. Fazia aquela coisa bonita, sabe? Que tu botava o PHP junto com o HTML no mesmo arquivo, e aí tu fazia loop, assim, botava umas tags e aí saía magicamente a página no browser. Mas a gente fazia muita coisa com aquilo, né? Eu lembro também, eu comecei com PHP nesse mesmo cenário. PHPzão, conectando um MySQL... Regra de segurança, nada, era uma regra de segurança chula, assim, um hacker ia dar risada. Meu. Segurança? Hã? Autenticação, era um teste, ok, entrar no sistema, né? Tava no código a senha, óbvio, né? Claro, óbvio, né, cara? É isso. Não, mas bacana. Bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos. A gente ficava fazendo camada e fazendo um monte de estrutura e pensando milhões de pedacinhos do sistema separado. Era muito mais simples de desenvolver naquela época, né? Eu sinto saudade. Hoje em dia tem muito mais complexidade no desenvolvimento de software. Mas aí, em 2005, trabalhando... Então, que eu tava falando, trabalhando oficialmente, né? 2005, no interior do estado. Trabalhei lá alguns anos. Depois eu vim para Porto Alegre. Em 2008 eu vim morar em Porto Alegre. Daí comecei a trabalhar com PHP aqui também. PHP também. Mas já tinha web service. A gente trabalhava com SOAP já na época. SOAP. Isso. E depois eu migrei para o Java. E aí a minha carreira mudou completamente. Porque o mundo de Java tem muito mais coisa em volta. E aprendi muito mais coisa também por consequência, né? Então, depois de trabalhando como desenvolvedor por muitos anos, eu comecei a virar arquiteto. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me ajudaram, que têm bastante experiência, e fui aprendendo com essas pessoas e no dia a dia, assim, dos problemas que a gente ia tendo que resolver. E aí comecei a ter a minha experiência de arquiteto. Aí, quando eu fiquei alguns anos trabalhando como arquiteto, eu parei de trabalhar como arquiteto. Então, agora eu tô numa posição... Não, eu tô brincando, né? Mas já vinha com alguns papéis de liderança, né? Tanto eu era arquiteto e era líder também. Então, a tendência foi eu começar a estudar mais liderança para poder ficar mais completo, digamos assim, né? Então, hoje eu não coloco a mão na massa, né, em código assim, só por brincadeira em casa, meus testes. Posteriormente a gente vai conversar aqui sobre algumas tecnologias. Eu ainda gosto muito, né, e continuo estudando, mas o meu papel hoje ele é mais estratégico. Né? E que momento que tu percebeu que tu estava tendo um perfil numa atuação mais como arquiteto do que desenvolvedor? O que te fez migrar? O que te fez ter essa perspectiva de profissional diferente? Como é que foi esse processo para ti? Cara, agora eu nunca tinha parado para refletir nisso, mas agora que tu perguntou, eu fiquei relembrando aqui alguns momentos assim de carreira, né? E muitas vezes eu percebi que o meu perfil de querer fazer coisa diferente
e não aceitar as coisas que eram impostas ou que tinha que ser desse jeito porque alguém uma vez fez isso há 15 anos atrás e não pode mudar mais. Não vou mudar. Isso, então essas coisas eu não gostava disso, de viver num ambiente assim. E isso era muito comum. Até hoje ainda existe empresa assim. Então eu acredito que a minha vontade de fazer mudanças fez com que eu puxasse algumas frentes. Sim. Eu puxando algumas frentes de mudanças fez com que eu tivesse que estudar mais. E que eu tivesse que me expor, né? Em prol de algo que eu acreditava. Então isso foi me levando até a cada vez pegar novos desafios. E a partir desse momento que algumas empresas que eu já passei que viam isso, iam me dando essas oportunidades. Bota o Inácio lá que ele vai resolver o problema. Entendeu? Então eu comecei a estudar e cada vez ter que resolver problemas mais difíceis, né? Massa. E aí foi que eu percebi que então essa questão da liderança já vinha comigo, não só a parte da tecnologia, né? Foi meio que os dois juntos, assim. Bem... Bacana. E mesma coisa, atualmente a gente tem uma nomenclatura mais moderna para se referenciar aos perfis de profissionais que trabalham com TI. Antes era tudo do programador ou era web designer, né? Hoje a gente tem lá o nome pomposo, que é engenheiro de software e arquiteto de software. Né? Tu falou que tu era um arquiteto de software. Hoje tu passou por uma transição para arquiteto de software, né? Acredito que antes tu era um engenheiro, né? Eu acredito, pelos nomes, acredito que sim, né? Sim, né? Naquela época não era esse nome. A nomenclatura é versátil, né? É o nome que você dá para alguma coisa. É que nem o full stack, né? Antes ninguém era full stack. Sim. Né? Mas todo mundo era, na verdade. Todo mundo era full stack, exatamente. E aí depois surgiram esses nomes de agora tu vai ser desenvolvedor front, agora back-end. Então beleza, eu quero ser só front, eu quero ser só back-end. E agora voltou o full stack. Não, é legal agora tu saber todos, de novo. Não, tu sabe que front-end também tá começando a ter o back do front e o front do back, e o front do front, né? Mas a pergunta que eu queria mesmo fazer é o seguinte: na tua visão, o que diferencia um arquiteto e um engenheiro de software? Qual que é a diferença entre os dois? Né? Já que tu passou um pouco de cada fase, né? Porque tem muita essa dúvida, né? O arquiteto é uma evolução do engenheiro, o engenheiro é algo isolado, só o arquiteto é algo isolado. De onde vem essa diferença entre um termo e outro? Eu acredito que a diferença é... eles fazem coisas diferentes. Essa frase não ficou boa, né? Ficou uma droga. Olha só. Vai cortar, olha só. Corte. Ô diretor. Eu vejo da seguinte maneira. As nomenclaturas dos nossos cargos ou papéis, dependendo de cada empresa, variam muito. Né? Então, tu pode pegar um engenheiro numa empresa que tem uma lista de atribuições, tu pode pegar um engenheiro de uma outra empresa que tem uma lista de atribuições diferente. Né? Então, assim, o que eu posso, então, responder, baseado no que eu vivenciei, eu acredito que esses dois papéis resolvem problemas diferentes. Né? Acredito que o papel do arquiteto de software, ele é mais na questão de tu ver um pouco do todo antes de sair desenvolvendo o software, né? Eu acho que é uma questão dele olhar, analisar os requisitos, olhar a questão de negócio, principalmente, né? Tentar atender da melhor forma possível ali. Né? E através de conhecimento de N tecnologias, começar a construir, bolar uma solução que atenda aquela necessidade, né? Muitas vezes não existe solução ruim, né? Existe um alinhamento ruim da expectativa. Sim. Então, a parte do engenheiro de software, na minha visão, ele resolve um problema um pouco mais específico. Então, na tua opinião, como tu está explicando ali, engenheiros de software são profissionais mais específicos, são que atuam em tecnologias bem específicas e têm um conhecimento alto sobre aquela tecnologia. E o arquiteto seria um profissional com conhecimento mais genérico, mas tem que abranger um leque muito amplo de tecnologias para saber integrar essas tecnologias. Seria mais ou menos nesse... Exatamente. Hoje é uma solução boa, que digamos assim, que a gente pode considerar adequada, geralmente tem a ver com custo, né, e tempo para colocar em produção. Né? Então, tu saber ou escolher as tecnologias e saber
escolher como essas coisas vão se integrar faz total diferença. Né? Eu vejo que o engenheiro de software, em alguns momentos, ele vai trabalhar em uma coisa mais detalhada. Por exemplo, se tu tiver um algoritmo ou um serviço que está performando, está com baixa performance, né? Então, de repente, através de mudar o design daquela solução, daquele código, né? O design que eu falo, design de código, mudar o pattern daquele serviço talvez vai ajudar, ou mudar a lógica daquela programação. Eu acredito que são problemas distintos, né? Que cada um resolve de forma diferente. O que eu tava falando? Que nem eu tava te comentando, isso é a experiência que eu tive, né? E que nem, voltando o ponto anterior, acredito que cada lugar bota atribuições diferentes, o que faz com que a gente não tenha uma certeza absoluta do que é o papel, né? A gente pode ter ambiguidade aí, dependendo do lugar que tu tiver, por causa que são informações diferentes. Mas me diz uma coisa, tu também passou por essa trajetória aí, né? Passei. Como é que foi pra ti? Pra mim foi, assim, como eu tava falando, né? Sobre o engenheiro ser o arquiteto ser uma sequência do engenheiro, né? Ou seja, tu é um desenvolvedor mais técnico que está preocupado com a solução de um problema específico, né? Eu acredito que esse é o escopo do engenheiro. O engenheiro é resolver um problema pontual, né? Claro, tem que ter uma visão do todo, mas a preocupação do dia a dia são exatamente questões bastante pontuais, né? Então, geralmente é uma atividade que isso vem já de uma definição macro, chega para o engenheiro já mais empacotado para que ele resolva aquele problema daquela forma, né? E o arquiteto, a migração para mim foi de um determinado momento onde, para resolver os meus problemas pontuais, eu precisava entender de uma forma mais profunda em problemas mais genéricos, né? E também, como tu falou lá, né, o início da carreira, quando a gente tinha aquela concepção em que o desenvolvedor fazia tudo, né? O tinha que estar preocupado com o banco de dados, servidor, como vai colocar isso no servidor, onde é que vai precisar de dados, como é que tu vai fazer interface com o usuário, né? Profissionais que passaram por esse conhecimento de ter um escopo grande, eu acredito que tem muito mais facilidade de se entender como arquiteto e atuar como arquiteto nesse sentido, né? E eu, como tinha essa carga, né? Como tu falou, né? Tu começou lá em 2015, eu também comecei em 2004, eu acho. Eu comecei no estágio, programando PHP, mesmo estilo, né? E aí, com o passar do tempo, o tempo de fazer freela, assim, os momentos que eu mais tive a necessidade de trabalhar com esse escopo total, né? E que é mais ou menos o perfil de arquiteto, foi quando eu fazia freela, né? Que aí fazia freela para empresas pequenas, né? Então, a empresa pequena não tinha como seccionar a tua atividade, tinha que resolver com tudo, né? Desde da hospedagem do servidor, como eu ia colocar no servidor, a interface visual, e os clientes eram exigentes a interface tem que ser bonita, a interface tem que ser legal, né? E aí tu tinha que resolver tudo, né? E aí foi essa migração, antes, né? Quando eu comecei a me profissionalizar um pouco mais e pegar empresas maiores, né? Em que existia essa divisão, a gente começava com um arquiteto, desenvolvedor, né? E aí depois, pela necessidade, pela essa percepção mais ampla de todo o escopo de trabalho, que eu me entendi assim, não, agora eu estou mais arquiteto para isso do que necessariamente como engenheiro, né? Tu coloca a mão na massa hoje como arquiteto? Sim, boto bastante, né? Então tu também não acredita no arquiteto de PowerPoint, né? Não, arquiteto só faz gráfico, faz desenho, não. Assim, ó, para uma situação, talvez esse profissional seja útil, né? Ele tem um conhecimento lá, mas é aquela coisa, né? Pelo menos o meu conceito de ser um bom arquiteto, né? Quanto mais fácil tu entregar isso, melhor documentado, validado a tua ideia para o projeto, é o ideal, assim, né? Tipo, a gente já vai entregar, já vai validar, tu vai botar a mão no código e dizer assim, não, isso aí funciona desse jeito, né? E se alguém dizer assim, não tá funcionando porque a tecnologia não é compatível. Não, eu testei, fiz funcionar. Com certeza, concordo contigo também. Já conheci alguns arquitetos de PowerPoint e vou te dizer que não é produtivo, entendeu? Porque quando o desenvolvedor muitas vezes traz alguma questão para o arquiteto, ele não entende o que está acontecendo, né? E isso não é bom, porque a solução é do cara, né? Então, ele não pode assim,
tem que fazer isso aqui. Ah, mas a gente tá com problema, as tecnologias aqui, enfim, não estão funcionando direito. Ah, não, isso é com vocês. É isso aí. Daí não dá, né? Então eu acredito que o arquiteto tem que colocar a mão na massa, com certeza. Bacana. Algumas vezes ele vai ter que fazer o PowerPoint para apresentar, né, a solução dele, né? Sim, não tem como fugir disso. Mas não só isso, né? Não só isso. Beleza? Gente, Noelle, vem cá um pouquinho. Vem cá. Vem aqui, nossa promotora. É uma promotora de eventos. Diretora. Gente, aqui, isso aqui é a Noelle. Dá um oi, Noelle. Fala aí, pessoal. Oi. Áudio. Ah, eu não sei como é que Tem gente que vai estar só ouvindo. Eu não sei como funciona. Funciona isso aqui? Tá ligado? Oi, gente. Curtam uns guris aqui e é isso. Muito obrigado, No. Obrigado, Noelle. Bom, pra quem não conhece muito aqui a South System, não conhece eu, o Inácio, né? A gente tem uma amizade fora trabalho, né? A gente também conversa bastante, não só no ambiente de trabalho. E o Inácio volta também, a gente vai jogar um videogame em casa, conecta lá, a gente vai falar sobre o quê? Sobre tecnologia, claro, né? Sobre o que mais você vamos fazer o quê? Então a gente joga um game, claro, a gente tem que ficar isolado, né? Cada um do seu canto, mas a gente joga um play ali. E esses dias a gente tava conversando ali, a gente até entrou num debate bem produtivo ali, sobre low code. Exatamente, cara. Isso, que assunto, hein? E a gente queria trazer aqui pra gente trocar mais uma ideia, colocar isso aí já num formato mais organizado, para que todo mundo possa aproveitar esse assunto também, que a gente tem ouvido bastante, não é um assunto novo, né? Então a gente vai poder explorar aqui um pouco mais, não é nem um assunto novo, então... Mas é interessante. Mas digamos assim, é uma vibe nova, né? Isso já é coisa antiga. É coisa antiga. É coisa antiga pra caramba. Isso é coisa antiga, né? Coisa antiga, é né? coisa antiga pra caramba. Mas aí, Inácio, eu quero saber a tua visão. Eu lembro que tu trouxe uma visão bem interessante e eu quero trabalhar e discutir sobre isso do low code. Cara, é o seguinte, eu gosto de incomodar mesmo, sabe? Por quê? Porque... Somos dois. Se o papo tá muito fácil... Então eu gosto de trazer uma outra visão sobre as coisas pra gente poder gerar mais embasamento e mais entendimento sobre aquele assunto. Sim. Né? Porque se eu e tu estiver conversando e nós dois tiver a mesma opinião, o assunto já termina agora. É verdade. Né? Ou então ele vai ficar ali só elogiando, não, porque tu implementa o low code maravilhoso. Não. Exatamente. Então a ideia dessas conversas geralmente é isso que a gente faz mesmo, né? A gente se posiciona, né? No caso eu tava, que o Ariel tá relembrando aí, eu tava me posicionando como, né, o low code vai acabar com a vida dos desenvolvedores. Né? E o Ariel, ele não acredita nisso. Eu também não acredito, tá? Mas a gente faz esse exercício, né, para poder fazer provocações e a gente pensar um pouco mais do assunto, né? Isso é verdade. Então eu tava dizendo pro Ariel que esses tempos atrás eu tava brincando em casa com serverless e fazendo alguns códigos, uns testes ali, e acabei descobrindo um novo framework chamado Amplify. Feito em Node. E não sei se todo mundo conhece, né? Existe aquele framework chamado Serverless, que faz a abstração de cloud, ou seja, tu escreve o mesmo código-fonte para tua função. Não agora, é de outro momento. Mas não precisa falar de outro momento. Fala assim, como eu estava falando sobre... Né? Não precisa falar de um tempo. E o que eu tava falando aí? Qual porque... Serverless que tu tava... Quer pegar aqui? É sobre serverless, a gente tá falando sobre serverless. Tá. Como eu tava falando antes, então, tava fazendo uns testes em casa com serverless e descobri que existe um outro framework também que faz uma abstração dessa abstração, né, chamado Amplify. E é bem bacana, assim, tem bastante recurso, ele já facilita mais ainda o teu desenvolvimento e utilização de recursos de Function as a Service. Tá. Então, tendo isso em mãos, eu fiquei pensando, se eu fizer uma aplicação, né, que reutiliza funções que já estão na nuvem, né, já estão criadas por outras pessoas.
né? Coloco isso tudo dentro de uma plataforma, como esses sites que fazem sites, né? Não vou falar o nome de alguns aqui, né? Mas esses sites que fazem sites, né? Sites fazem sites. Aqueles componentezinhos que estão sendo arrastados ali, eles poderiam ser feito digamos assim, essa construção poderia ser feita por um UX, né? Eu pego eu sou digamos que eu sou um UX, eu sei exatamente o que eu preciso fazer no meu sistema, né? Tenho todo o conhecimento da usabilidade, enfim, de layout e tudo mais. Então eu entro nesse site de fazer sites, arrasto todos esses componentes e esses componentes por baixo dos panos estão executando funções de cloud. Sim. Certo? Só que eles seriam funções de interface ou esse UX também estaria construindo a arquitetura ou funcionamento do negócio dessa plataforma? Não precisa construir arquitetura, né? A arquitetura, nesse caso, ela já vai ser uma arquitetura cloud native, né? Onde tem os recursos lá que na verdade é tudo uma configuração, né? Falava mais no nível arquitetura da solução, não arquitetura pensando, claro, óbvio, né? Coisas muito elaboradas não vai ser possível fazer, né? A minha provocação é no sentido de fazer algo rápido. Sim. Por exemplo, eu tenho o meu mercadinho e eu quero colocar o meu mercado para funcionar na semana que vem. E eu quero ter um atendimento de cliente, eu quero vender algumas coisas na internet, enfim. Então eu vou ali, né? Contrato uma pessoa só. Essa pessoa vai nesse site de fazer sites e arrasta todos esses componentes que já estão pré-configurados, né, padronizados e que vão rodar numa AWS da vida, né? Então, ou seja, a velocidade para mim colocar algo em produção é muito rápida, né? Essa é uma das vantagens, digamos assim, que eu vejo. Uma capacidade de prototipação altíssima, né? Tu consegue fazer um protótipo, ou seja, fazer algo funcional em muito pouco tempo, né? Com vai certeza. ter acesso a todas as coisas que tu vai fazer, mas o ponto ali, o meu contraponto sempre foi assim, para alguma função, para alguma camada, para um tipo de projeto, não, o low code funciona, tá? Mas o problema é, existem uma série de problemas do low code vai te trazer que vai tornar a tua vida, ou não só a vida do desenvolvedor, eu digo a vida do empreendedor, da empresa que está utilizando essa plataforma. E uma das principais que tem é o lock-in, né? Ou seja, se tu está dependendo de que uma plataforma de um terceiro dê suporte para essa tua tecnologia, para o teu produto, vai chegar um momento que tu não é mais dono do produto. Quem é dono do produto é a plataforma, né? Então, pode ser bacana tu imaginar, poxa, não vou precisar lidar com uma equipe de desenvolvimento gigante, ficar organizando uma série de coisas, porque o low-code nada mais é do que uma abstração que vai além da abstração de código, né? Ela vai na abstração da organização, do teu RH, da tua estrutura de empresa, né? Mas, basicamente, tu é proprietário de um negócio, uma ideia, tu coloca para alguém resolver a tua ideia, mas a ideia deixa de ser tua. Exatamente. Você é uma comissão por aquilo que eu estou fazendo. Exatamente. Tu falou um ponto bem interessante, que é a questão da abstração, né? Hoje a gente já usa muito abstração para fazer código, né? Sim, hoje a gente já tem código muita... abstração, né? Hoje a gente tem cada vez mais abstração sobre desenvolvimento de software. A infraestrutura hoje já está toda abstraída como software, né? Então, qual é o nível que a gente deve parar de chegar nessas abstrações? Esse é o ponto que eu trago, né? Quando a gente vai dizer, não, a partir daqui já está muito abstraído, né? Sim. Vamos voltar atrás. Então, assim, o low code, ele é toda essa abstração, né? Então, digamos assim, eu tô trazendo aqui um cenário de low code com Function as a Service, né? Óbvio que se a gente for entrar nesse mérito, existem outras ferramentas que fazem isso de outras formas, enfim, né? O meu ponto é que o desenvolvimento de software,
hoje em dia, nós estamos cada vez mais focando no usuário consumidor desse software. Né? A gente tu vê aí diversas iniciativas, dinâmicas ágeis, design sprint, todo mundo tentando criar uma metodologia diferente, o Modern Agile. É uma série de coisas que a gente está trazendo o usuário mais para frente, né? E focando em entregar coisa para ele com mais valor e mais rápido. Ou seja, a gente está colocando sempre o business em primeiro lugar. O que importa é o business, né? Então, por quê? Porque o software vai ser o business, entende? Então, quando no meu caso que eu estou botando meu mercadinho para funcionar, eu preciso daquele software ali o quanto antes. Porque se eu chegar para uma empresa e falar, eu preciso construir um software aqui que tem uns cadastros, enfim, vai levar 6 meses. Não, isso é um absurdo. Eu preciso mais rápido que isso. Né? Então, assim, isso é um trade-off, saca? E enquanto a gente está focando no business, né, em fazer coisas mais rápidas para entregar valor para o business, mais a gente vai estar abstraindo. Entendi. Entende? Esse é o ponto. É óbvio que isso não é de forma alguma uma bala de prata que vai solucionar todos os problemas. Longe disso. E software sempre vai continuar sendo desenvolvido por desenvolvedores, tá? Mas é um paradigma que a gente tem que parar e prestar atenção, ver o que está acontecendo. Né? Porque daqui a pouco... nas faculdades vão parar de ensinar desenvolvimento de software para ensinar a mexer em site que faz site. Sim. Uma das coisas que me vem à mente quando falo em low code, né, é lembrar de Delphi. Não tem como fugir. Delphi tá aí de 92, 93, acho que deve ter mais antigo, mas eu lembro de ver Delphi assim, antes do ano 2000. Eu lembro que eu tive contato a um livro de Delphi lá, acho, no curso que eu fazia. E Delphi é isso, tu arrastar bloquinho, tu implementa um pedacinho do código, que é a procedure da ação de um botão, de alguma coisa. A tua tabela de banco de dados também, tu abre ali, propriedades, isso é low code. Né? Quem programa para iPhone, né? Se tu não está trabalhando com todo codado, todo pure code, né? Tu vai ter uma camada que é totalmente low code, também arrastar botão e fazer. É claro, eles não são tão pro iPhone não é tão agressivo ao ponto de tu tá tudo construído. Tem que sempre, meio manual algumas coisas ali que tu vai ter que fazer. Mas tu tem essa perspectiva. E a minha percepção, assim, não é algo muito novo. O Delphi não dominou o mercado pelo fato dele te apresentar uma solução simples. É claro, ele meio que eu acho que parou no tempo, né, pelo fato dele não dar suporte à nuvem, à internet, ficar uma coisa meio local, né, uma série de restrições que ele tinha. Mas por um momento, muita gente hoje, acredito que hoje deve ter software desenvolvido em Delphi. Esse dia eu estava passando no mercadinho, eu vi a tela do cara lá, era um Delphizão. Eu falei, estão usando Delphi. Então, estão usando Delphi, não tem problema nenhum. Né? Para algumas soluções, algumas pessoas vão achar interessante. Tem gente que está lá codando, tem gente que está pagando suas contas desenvolvendo Delphi. Né? É a mesma coisa do site faz site lá. Entendeu? Tem lá a plataforma, tem um monte de gente resolvendo seus problemas com isso, né? Mas não é nada ao ponto, tipo, não, vamos nos preocupar porque, sei lá, em médio prazo, sei lá, 10, 15 anos, vai morrer desenvolvedor. Não vai morrer desenvolvedor, assim, não vejo como, assim, não vejo como. Se a nossa história sempre se repetir em ciclos, vai ter uma época que a pessoa vai estar usando mais low code, vai fazendo mais interface bonitinha, e vai ter um momento que vai voltar, a pessoa vai querer vão inventar uma nova funcional da vida, né? Então, até a gente pode falar depois sobre funcional, né? Funcional é antigo também bastante, a gente tá dando uma requentada meio que. Isso é coisa de ciclo, né? Desenvolvimento vai passar por ciclo. Vão ter ciclos que vão falar disso, vão ter ciclos que vão falar de outro. Sempre vão ter os evangelistas, né? Aquele pessoal que pega uma bandeira e sai por aí para dizer, não, essa é a melhor forma de fazer o negócio, né? Isso aí não existe. É interessante esse teu ponto, cara, e eu inclusive eu consigo agregar mais uma contribuição aí nesse ponto que tu falou. Eu tive uma experiência de trabalhar num projeto que era fazer justamente a migração
de um sistema que foi construído dessa forma, né? Com esse tipo de ferramenta, tipo o Delphi das antigas. E tinha que transformar isso para cloud. Por que tinha que transformar para cloud? É porque a empresa que usava aquele software, ela cresceu, né? Ela começou a vender aquele software para muita gente. E acabou que aquela solução não dava mais, não escalava mais. As pessoas, os clientes reclamavam de lentidão, enfim, né? Então, tinham que ficar esperando as coisas serem processadas para poder fazer outras operações. Tinha uma série de coisas assim que não vem ao caso, tá? Então, esse é um dos cenários, né, que mostra que esse tipo de abstração ele atende só até aquele momento, né? Esse software ele tinha, cara, centenas, milhares de funcionalidades, era gigante mesmo. Então, o custo que a empresa vai ter agora para migrar isso para cloud é astronômico, porque tu não consegue reutilizar o código. Sim. Tu tem que reescrever de novo. Tudo, né? Tu tem que reescrever de novo. Troca o quê? Isso é um assunto, porque a gente já tá fechando 45. Ah, tá. Então, eu vou terminar com esse assunto. Então, assim... Não precisa me olhar. É que tem que combinar os sinais, né? Padronizar os sinais. Tem umas plaquinhas, tem uma... Troca o quê? Troca de lugar? Que eu queria falar aquele lugar lá. Então, Ariel, como eu estava comentando, eu faço essa provocação, né? Então, seguindo no exemplo que eu estava falando desse projeto que a gente teve que migrar, isso é mais uma das provas, né? Que eu acredito muito de que o low-code não é bala de prata e não vai acabar o desenvolvimento, né? Os desenvolvedores podem ficar tranquilos que vão continuar com muita demanda por muitos anos. Com certeza. Então, imagina, né? Foi um prejuízo e essa empresa está fazendo isso até hoje, né? Por quê? Porque ela construiu um software com ferramenta low-code. Há 20 anos atrás ela começou a construir isso. É bem interessante. O low-code é algo que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de... como pode dizer? É uma preocupação, algo a ser observado, né? Mas é algo que vem se ciclando aí no mundo da tecnologia, né? Em volta e meia aparece. Com certeza. Inácio, mas eu tenho um outro tópico bacana de a gente falar aqui, que eu acho que vai ser... Manda. Esse é muito legal. Faz um tempo, o nosso querido presidente, o Chiquinho, ele postou um artigo muito interessante, eu até fui ler. Na verdade foi um vídeo, ele postou um vídeo muito interessante lá no nosso Workplace, que falava sobre um estudo que chama-se Dunning e Kruger. Tu chegou a ver esse vídeo? Sim. É bem interessante. E era um conceito que eu já observava, já tinha ouvido falar, mas o vídeo foi bem interessante, eu fui a fundo, fui ver mais o vídeo ali. E aí depois o vídeo me instigou, eu fui mais a fundo ainda, e eu fui ler o artigo, né? Fui ler o artigo científico que era desses dois pesquisadores, né? Que não é uma pessoa só, não é o Sr. Dunning-Kruger, é o Sr. Dunning e o Kruger. Isso. Eu não vou lembrar o primeiro nome deles, mas enfim, eu pesquisei esse aí. Quem tiver interesse, pode botar aí no Google, daquela googleada básica. Sugiro dar uma olhada no artigo original, tá? O original é bem interessante. O original ele vai mostrar como é que são as 6 ou 4 pesquisas que eles fizeram, pesquisas assim de grupos, eles fizeram focus grupos para entender como é que funcionava. E o Dunning-Kruger, basicamente, a proposta, né, é de que algumas pessoas, né, é comum nas pessoas que possuem um grau iniciante em alguma habilidade, algum conhecimento, se sentirem capazes de participar de eventos e tomar ações como alguém com grande experiência, né? Uma das pesquisas foram de que pessoas que tiveram um curso introdutório de xadrez e eles perguntaram para eles se eles já eram capazes de participar de torneios, né? E a grande maioria respondeu que sim, não, já sou capaz, pelo simples fato de ter tido um curso para iniciante, para iniciar o xadrez, né?
E aí eu queria ver contigo, assim, a gente também já conversou sobre isso antes, mas... E a ideia é a gente trocar uma ideia sobre o Dunning-Kruger, né? Trazer esse vídeo aí que o Chico postou pra gente lá no Workplace, acho que bem interessante. Adoro esse tipo de assunto, cara. Não é tão tecnológico, é mais comportamental, é da psicologia, mas ele tem um fator, acho que especial, assim, na área de tecnologia. Com que certeza. É muito Isso vai muito de encontro com a nossa área, com a nossa realidade. Isso acontece todos os dias. Uhum. Porque o que hoje a gente vê, né? A gente faz entrevista com inúmeras pessoas, né? A gente está sempre olhando o mercado, contratando pessoas e, enfim, movimentando times. E um comportamento que eu percebo na maioria, né, dos iniciantes na área, digamos assim, é que essa pessoa ela quer aprender tudo que, por exemplo, o Ariel já tem de 20 anos de experiência em 2 anos de carreira. Né? Isso é impossível. Isso não vai acontecer. Né? Na nossa área existe muita coisa para te absorver e aprender. É uma questão de tempo. O quanto tu vai absorver de conhecimento é o quanto de tempo tu dedica para isso e o quanto de anos forem passando adiante que tu vai absorver cada vez mais coisas, porque é impossível, porque é muita coisa, né? Então absorver em pouco tempo é impossível de acontecer. Então a gente vê comumente uma pessoa que fez um curso em alguma plataforma da internet, ou uma pessoa que fez trabalhou num projeto que utilizou Spring Boot, por exemplo, e se torna especialista naquele assunto. Sim. Né? Por que ela se torna especialista naquele assunto? Porque naquele momento daquela pessoa, ela não tem a capacidade de imaginar o que tem de conhecimento novo para ela dentro daquele, por exemplo, do Spring Boot. Né? Então ela sabe aquelas coisas ali. Ela não sabe que existem mais coisas. Então ela não tem a capacidade de saber o quanto falta ainda para ela aprender mais coisas. Sim. O Dunning-Kruger é bem isso, né? Tanto que ele representa esse comportamento num gráfico, né? Que a base ali desse gráfico ele é o quanto a pessoa sabe, quanto ela sabe de verdade, e o eixo vertical ali é o quanto que ela acha que sabe, né? Esse gráfico funciona assim, né, a pessoa começa lá do ponto zero, ou seja, ela não acha que sabe muita coisa, mas também realmente não sabe muita coisa, tem total noção do que a pessoa conhece, né? Então, e o que acontece? Em um curto período de tempo, ou seja, no momento que ela não sabe muito, ela vai para um momento em que ela acha que sabe muito, né? E não é um comportamento por maldade, a pessoa não faz isso eu quero, sei lá, ser um impostor, né? Também tem a questão do síndrome do impostor. Não quero ser um impostor de estar num lugar que não sei, mas é simplesmente de não ter um horizonte, não conseguir enxergar um ponto onde o que é a totalidade daquele conhecimento, né? Como o caso dos enxadristas lá, aquela pessoa que fez o curso introdutório acredita que todo o conhecimento de xadrez estava naquele curso, né? Mas não tá. Existe uma gama de conhecimento que ele vai precisar adquirir para chegar num ponto de maturidade e saber que sabe tudo aquilo, né? E o que acontece é isso, quando começa a se fazer um curso na área de tecnologia, a pessoa acredita que está, e realmente, para muitas coisas ela vai estar habilitada a fazer aquilo, né? Mas para outras áreas aí vai chegar um momento do conhecimento dela, da experiência que essa pessoa vai ter, em que ela vai olhar, não tem mais um monte de coisa para aprender. E aí entra um momento que é onde esse gráfico baixa de novo, né? Onde com expectativa, e na verdade ele até baixa mais do que a tua noção de que tu sabe mesmo. Sim. Porque aí tu começa a ficar naquela, eu tava há 3 meses atrás, eu achava que tava bombando aqui, grandão, fazendo um monte de coisa, quando eu vi, tem muita coisa a aprender. E aí tu entra na fase do síndrome do impostor, né? Porque tipo, então o que eu sei, será que é tudo? É menos, às vezes tu tá até abaixo do que tu realmente sabe. E aí, até com a tua experiência isso vai seguir, né? Até tem um outro ponto ali que é a questão desse gráfico, né? Na minha percepção,
Ele é um gráfico que não acontece só uma vez. É um gráfico que acontece várias vezes. Sim, isso tu é vai um estar o ciclo. tempo inteiro se achando que tá bom pra caramba, e vai ver, putz, não sei tanto. Aí Sim. volta pra baixo. E vai ficar isso indo. Cara, agora tu me lembrou de uma outra coisa. É. Existe uma psicóloga chamada Virginia Satir. Virginia Satir. Ela criou um modelo de mudança, né? Como que funciona a nossa cabeça. E ele é um gráfico. E esse gráfico, ele é mais ou menos que nem tu comentou, né? Existe o teu status quo atual, né? Que é onde o Ariel está. É o conhecimento atual, é o momento do Ariel, é aquele local ali. É aquela zona de conforto do Ariel ali. Agora, digamos que o Ariel vai fazer uma outra atividade que ele não tem conhecimento, né, para fazer. Ele vai ter que aprender. Né? Então, o que acontece com o status quo do Ariel, ele baixa. Então, tu tem uma caída. Por quê? Porque tu vai perder performance no que tu faz. O Ariel vinha aqui, ó, na estabilidade. Ó, não, eu tô acostumado a só fazer as coisas que eu sei, né? Mando muito bem aqui, construo meus serviços, todos os negocinhos, tá tudo certo. Agora, fazer uma coisa diferente. O Ariel vai ter baixa performance. E aí, o Ariel vai começar a se frustrar. Né? Só que o Ariel vai continuar tentando, né? Então ele vai tentar, vai errar, vai tentar, vai errar. Então o teu status quo baixou. Vai chegar um ponto de convergência onde tu realmente tem aquele conhecimento agora. Tu adquiriu aquele conhecimento estudando e errando, né? E aí tu começa a ter a tua performance melhor de novo. Só que isso não é sempre pra cima ou sempre pra baixo. Tu vai sempre oscilar. Sempre tem alguma coisa que tu vai aprender novo e que vai te colocar numa situação desconfortável até tu aprender. Isso, daí o Ariel vai pensar, aprendi. agora eu aprendi mesmo de fato isso aqui. Vou lá, vou fazer de novo. Não deu certo, errei. Vai, baixa de novo. Então o que acontece? Tu vai começar, nesse ponto de convergência, tu vai começar a subir. Né? Tu vai subir, vai começar a aceitar aquilo e esse gráfico ele vai passar do teu ponto inicial, onde era teu status quo, e agora o Ariel tá num novo status quo. Com um conhecimento a mais do que ele tinha antes. Só que isso nunca termina, que nem tu falou. Aí o Ariel depois vai para uma próxima desafio, vai dar a mesma coisa. E é interessante ver o artigo dessa psicóloga, é bem... Cara, faz total sentido. E é o que acontece, a gente vê isso no dia a dia, assim. Sim. Muito bacana. Voltando ali nesse efeito do Dunning-Kruger, né? Eu também vi outros materiais, né? Eu lia outros artigos falando sobre isso. Não artigos científicos, mas mais textos jornalísticos, né? Falando sobre, né? E eu notei que existem algumas más interpretações. Não é uma interpretação, talvez a minha seja má interpretação, mas uma interpretação que talvez não bateu com a minha que eu tive, né? E pelo menos com aquilo que eu vi do artigo, né? E que às vezes colocavam pessoas que simplesmente pelo fato de não terem um conhecimento ou de querer se explorar um tipo de conhecimento, meio que do tipo, se tu não tem conhecimento, se você está no nível do Dunning-Kruger, você está no ponto alto, você não pode falar, sabe? Você uma ação que eu achei até ruim, sabe? Tipo, meio que de querer excluir as pessoas, de querer colocar lá fora do tópico, ou falar coisa do assunto, né? Isso aí é meio mau caratismo, né? Se tu for pensar, mas dependendo do local, não, tua opinião não vale porque tu não tem conhecimento. Né? Acho que é válido as pessoas tentarem, né? Tipo, até porque faz parte do processo. A pessoa vai entender que ela talvez não tá madura no conhecimento se ela for explorar aquele assunto, se ela for ir além, né? No momento do embate, no momento da conversa com outras pessoas, é que tu vai perceber, faltou tal detalhe, né? É uma questão de explicar, mas é um cuidado que a gente tem que ter de isso não ser uma forma de tu ficar silenciando as pessoas, né? Tipo, o Dunning-Kruger é uma pesquisa interessante, super bem embasada, muito bem construída, mas a forma freestyling que tem rolado de interpretação do Dunning-Kruger, porque é o que eu notei, né? Isso virou um termo muito comum recentemente, acho que na pandemia, como as pessoas quiseram falar sobre a pandemia e tudo mais, é meio tipo, não, tu não é especialista na área, não vou te dar ouvido, sabe? Tipo, fica uma forma de não, tu não é o super bambambam do negócio, nem pode falar sobre e eu notei que tipo, foi meio mais ou menos o que veio o assunto à tona, né? Acho que foi a questão, né? Enfim, mas eu não vou entrar nesse assunto, não é o nosso foco do programa. Mas para a área de tecnologia também, né? Quem está aprendendo tem que estar participando também, né? Com certeza. Isso, inclusive, ela participando, ela vai alavancar, vai rampar mais
rapidamente o conhecimento dela. Isso. Talvez ela não consiga contribuir, né, Sim. com alguma opinião, mas se ela não tentar, como é que a gente vai saber? Porque ele Né? fica muito da outra parte, que talvez esteja num momento também dele, diferente da pessoa A, o pessoa B, também está no momento do Dunning-Kruger e achar que tá muito... E aí ele quer ficar usando argumento de autoridade para não. Eu já passei por isso aí, eu não... Opa, tá o perigo, ó o perigo. Mas, então é arriscado, sabe? Então, tipo, é interessante observar, mas é mais para as pessoas se observarem nessa situação e querer, tipo, não, ok, tá, eu posso tá, pelo menos em algum momento da tua carreira tu tem que pensar assim, tá, eu tô fazendo tal coisa, tô tendo tal atitude, eu tô super confiante, tá, mas será que eu não tô no momento que eu tô nesse estágio, tipo, tá, em que eu não tenho visão do todo, e por isso que eu acho que eu tô muito completo, né? Você pode estar no topo daquela montanha russa, né? O próximo passo é o carrinho descer. Né? Mas é bem bacana, né? Se vocês vão querer, esses tópicos que estão aqui, vocês querem tratar ainda? Quais? Site, como fala? Site Eu já falei. Falou, já, site modo. tá? Ok, não prestei atenção em vocês. Chamada de não vai fazer. Nossa, diretora. Ô Inácio, e o seguinte, pra finalizar aí esse finalzinho de programa que a gente tem aí, como é que é? Tchu, tchu, tchu. E aí, como é que tá sendo esse home office aí? Essa vida de trabalhar em casa? Cara, eu tive uma experiência de trabalho remoto alguns anos atrás, antes da pandemia. E foi um trabalho para outro país, né? Prestei serviço, era um projeto específico que durava 4 meses. Pode falar qual é o projeto? Era um projeto da Samsung, Samsung. de IoT. IoT? Ah, que bacana. Foi bem massa, cara. Foi lá onde eu aprendi a desenvolver em escala. Em escala. Muito massa. Isso que era legal, eles me contrataram sem ter experiência com escala. E aí, aprendeu lá. Porque eles botam fé no que tu já tem de conhecimento e na tua capacidade de aprender algo novo e fazer. Né? E a experiência, como é que foi? Foi bem bacana. Tive que também me virar no inglês, já teve que forçar a aprender o inglês. E o home office ali, como é que foi? Assim? Cara, daí o home office ele era diferente desse de agora. Por quê? Porque naquele lá eu tava fazendo em horário deslocado. Então eu trabalhava das 2 da tarde até as 10 da noite. Nossa. Aí o que acontecia? Eu acabava tendo só as manhãs livre para fazer alguma coisa. Né? O que acabava acontecendo é que eu trabalhava, ia dormir e não queria às vezes acordar cedo para fazer alguma coisa. Você vai falando, vai passar o dia inteiro dormindo. 11 da manhã, eu vou comer alguma coisa, pegar uma pizza fria na geladeira. Aí acabou que eu fiquei muito dentro de casa. Entendeu? Hoje eu vou no mercado no final de semana, posso, né, agora sair, vir trabalhar na empresa, trabalhar em casa. Mas quantos anos tu tinha quando tava fazendo essa experiência aí? Foi em 2016. 2016? Então faz pouco tempo, 4 anos atrás. Faz pouco, Isso. E naquela época beleza, eu vou me organizar, né? Aí eu me acordava cedo, fazia algumas coisas que não era a ver com o trabalho. Aí depois ia trabalhar, né? Botava roupa e tal, certinho. Só que daí essa rotina ela foi começando a ficar zoada. Eu comecei a não almoçar no horário certo. Até questão do local de trabalho. Às vezes eu já estava trabalhando no sofá, no quarto, na cozinha. Teve uma vez que eu nem quis trocar de roupa. Tava quase um mendigo dentro de casa. É verdade. E o fato de eu não poder sair de noite num happy hour com a galera pra desopilar, eu tava trabalhando, não podia. Sim. Né? Então foi diferente. Esse de hoje, da atualidade aí, eu continuo não gostando de ficar 100% em casa. Né? Eu tenho que ter essa variação, eu preciso sair um pouco e voltar, digamos que eu... porque tu chega num nível ali que tu tá, tipo, tu almoça do lado do computador... Tipo, tu varia entre o prato que tu tá comendo pra coisa aqui e o máximo que tu vai lá pra cozinha pra lavar uma louça, Exato. Né? Tu precisa dar uma saída, assim, sabe? Né? Claro, a gente tem toda a preocupação de cuidados, como sair e tudo mais, né? Até falando assim, hoje pra gente estar aqui, a gente tomou os nossos cuidados, a gente tá sendo bem preocupado com tudo isso, né? Mas assim, aquele ambiente caseiro da tua casa ali, doméstico...
Dá uma... Eu, no meu caso, eu sou uma pessoa que gosto bastante de sair, né? Então, não sou a pessoa de ficar trabalhando full time sempre dentro de casa. Eu vou ter que variar, vou ter que ir para algum lugar, vou ter que ir para um café, um coworking, ter que sair, entendeu? E agora, nessa pandemia tem uma outra questão que eu tento regrar muito a minha rotina para me fazer as coisas no momento certo. Tipo, eu quero almoçar ao meio-dia. Chega meio-dia, eu tô morrendo de fome. Eu tenho que comer de meio-dia. Senão vai me dar um negócio. Sim. Só que daí o que acontece? Existem outras pessoas que ainda não estão habituadas a essa organização com o home office. E aí o que acontece? Elas vão lá na minha agenda e olham que tem livre no almoço e marcam a agenda no almoço. E eu... Caraca, não faz isso. Eu tenho que almoçar. Faz depois. Né? Então, o que aconteceu? Eu fui lá e loquei o almoço na minha agenda para eu poder almoçar. Entendeu? Então, a gente tem trabalhado... Eu tenho trabalhado bastante em casa. O fato de estar em casa faz eu trabalhar bastante. Né? Porque é o tempo todo conversando com várias pessoas ao mesmo tempo e fazendo coisas. Então, eu sempre... a minha forma de organizar é toda pela agenda. Eu coloco tudo na minha agenda, porque daí quem for ver lá vai ver que eu vou estar ocupado com alguma coisa. Então isso me ajuda muito. Mas se não fosse essa organização, é bem possível que eu tinha virado um mendigo de novo. Sim. Não, mas te falar assim, tu tava comentando, né, esse negócio de ser um mendigo dentro de casa, né? Claro, a situação não é bem essa, né? Mas é muito luxo dizer que é um mendigo dentro de casa, né? Tipo, mas assim, eu lembro de uma fase também que eu também trabalhava com home office. Só que não era um home office, né? Eu tinha um cliente em São Paulo, né? Naquela época eu morava em Florianópolis ainda. E aí eu podia fazer meus horários, sabe? Eu só era um trabalho bem simples, né? Eu lembro nessa época eu morava num bairro ali em Florianópolis, chama assim lá, que é a Lagoa da Conceição, que é o bairro mais boêmio da cidade. Então, eu não tinha vida. Era assim, eu trabalhava algumas horas do dia, acordava às 11h30, levantava, comia alguma coisa, tava na geladeira. Foi assim, uma época mais trecheira da minha vida total. E isso faz uns 10 anos atrás. Eu lembro que foi bem isso assim, tipo... E, assim, cuidado com saúde zero, sabe? Mas, era curtição, porque, tipo, eu trabalhava em casa, claro, não tinha opção de sair. Rotina dinâmica. Rotina dinâmica, né? Eu falava o que eu queria. Aí eu lembro, né, que eu jogava WoW pra caramba. Eu ficava madrugada jogando WoW, aí quando eu cansava do WoW, eu ia lá dar uma volta, passava nos barzinhos, tomar uma cerveja, sabe? Depois programava um pouco. Era... Uma delícia. Olha, foi muito bom, cara, foi muito bom, mas assim, eu já não tô mais com pique pra fazer isso, sabe? Porque, tipo assim, era dormir pouquíssimo durante o dia, sabe? E durante o dia mesmo, porque geralmente dormia das 4 às, sei lá, às 11 da manhã. Nossa, era tudo que aguentava. Não, até que das 4 às 11 da manhã, que é bastante tempo, umas 7 horas, né? Até que tava bom, né? E agora? Nesse momento de agora? E agora, mas assim, também teve, aquele momento da minha vida foi interessante pra me aprender a trabalhar com home office agora, né? Do tipo, não que eu esteja me descuidando da minha saúde e tudo mais, mas do tipo, o fato de estar no ambiente, estar envolvido com trabalho no ambiente da tua casa, né? Me ensinou do tipo assim, não, quando eu estou trabalhando, eu não estou em casa. Né? Então eu separo bem esse momento. Não, eu não estou em casa, do tipo assim, fazer aquela fuga do tipo, vou arrumar uma coisa no meu guarda-roupa, vou cuidar das minhas plantas, tipo, não, eu estou trabalhando. Aí é tu te policiar, no tipo, eu levantei e vou fazer uma coisa fora, preciso ir no banheiro, preciso tomar água, tá? Até tu pode fazer uma coisa de casa, mas segurar pra tu não querer fazer, porque senão tu vai pegar, vai começar... Teve uma semana lá durante o processo de pandemia lá que realmente eu saí desse... Eu me descontrolei nisso aí. Do tipo, eu fui querer fazer um móvel em casa. Imagina, eu fui fazer um móvel dentro de casa. Né? Aí, minha esposa queria me matar, né? Porque eu resolvi cortar madeira dentro de casa. Mas depois eu falei assim, não, o que eu tô fazendo na minha vida, gente? Eu preciso trabalhar, né? Sim, cara, eu deixo a Steam ligada ali no meu computador, né? Uhum. E assim,
não vou citar nomes, né? Mas eventualmente eu vejo alguns amigos ali iniciando um game no meio do horário, entendeu? Opa! Tem isso, né? Tu consegue... Mas, cara, na real, assim, isso eu não falo assim brincando, mas não vejo problema nisso, entendeu? De fato algum, realmente eu não vejo problema nisso. O que importa é o resultado. Sim. Se o cara não tá entregando, não tá tendo resultado, ele tem que ser, né, receber feedback pelo resultado que ele produz. Sim. Se a pessoa se ela consegue fazer as atividades dela tudo num dia e consegue folgar no outro, e ela não quer pegar mais atividade, cara, é a critério dela, entendeu? Mas se ela tá entregando e tá atendendo a expectativa, é isso que importa. Não, isso é importante, né? Mas o equilíbrio e saber dosar é a chave. A experiência, o know-how de trabalhar em casa é isso aí. É tu saber os momentos que tu tem que estar trabalhando e focado no trabalho. Porque não adianta nada. Tu pode ter outros momentos de lazer, descontrair, fazer coisas que são fora do trabalho. Durante o que era o experiência de trabalho anterior, né? Em escritório. Mas nos momentos que tu vai trabalhar, tu tem que estar focado no trabalho, né? Então... Liderar pessoas estando remoto é de boa, não é? Isso é massa de falar. Passa um pouco do teu papel aí. Tirou minha base. Na próxima vez eu vou trazer uma base. E, cara, hoje eu trabalho muito com muitos times, né? Uhum. E eu vejo que essa comunicação, né, não presencial, ela é um tanto diferente. Porque, cara... Não tem como evitar, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma conversa contigo, né? Tipo, o líder e o liderado, né? E eventualmente vai pipocar uma mensagem na minha tela de outra pessoa, de trabalho, enfim. No teu caso também. Uhum. Então, o que eu tenho feito eu sempre faço as reuniões com a câmera ligada, né? Tanto eu quanto a outra pessoa. Se ela não está com a câmera ligada, eu peço para ligar. Né? Mas não tem como evitar isso de acontecer. Não. Então, assim, pelas outras experiências de liderança que eu tive, com certeza é mais eficiente tu tá de frente a frente e conversando com a pessoa sobre alguma coisa, né? Até na questão de conversar sobre algum assunto delicado, um assunto difícil, né? Alguma coisa que aconteceu. Porque às vezes eu preciso prestar atenção no teu comportamento, as coisas que tu não fala, né? Que nem que o corpo fala, certo? Isso é importante, isso traz informação realmente importante para a gente ter uma conversação e um entendimento para conseguir chegar num consenso e resolver o problema. Ou um ajudar o outro, né? E aí pelo vídeo tu perde um pouco esses benefícios, digamos assim, mas... Tenho feito, né, cara? Tenho feito, tem que se adaptar e é isso que a gente vai fazer. Não vou deixar de fazer por estar remoto, né? É uma das coisas que eu mais me sinto falta, assim, desse processo, né? De que às vezes tu tem que estar lendo muitas pessoas, né? Então, como tu falou, né? O contato tete a tete ali, né? De frente a frente, te dá uma percepção muito maior do que só a linguagem, a fala ou a imagem, né? Estática não, mas no vídeo, né? E aí tem um processo que eu gostava de fazer, era... às vezes tu tá andando, vai pegar uma água lá na copa, já passa na mesa de alguém, fala, e aí, como é que tá as coisas aí, barará, aquele papo informal, aí a pessoa tá desarmada, a pessoa tá mais tranquila, ela vai falar, ela vai dizer, pô, tô com uma dificuldade aqui, eu quero uma coisa aqui, precisa resolver um problema X, né? Porque como esse processo de marcar agenda, chamar só no momento do horário que tu consegue... Né, tá todo mundo, agora só reunião, todo mundo tá numa call, tu não consegue ter tempo pra ver. Não tem aquela descontração, né, que não tu tem pode aquele levantar. momento em que tu tá fora da tua regra, da tua agenda e tu consiga falar sobre trabalho, porque também tu fala sobre trabalho, né? Aquela coisa de, a pessoa fica lá sempre no cafezinho. A pessoa tá sempre no cafezinho mais hora, ela pode estar lá no cafezinho 2 horas, falando sobre o trabalho, às vezes é muito mais produtivo do que, vamos agendar uma reunião que vai ser 1 hora de conversa. E aí, dentro daquela 1 hora de conversa, tu vai ter que resolver e desenrolar todos os assuntos que tem que resolver. Então esse é o ponto, assim, o que mais é difícil de readaptar. Como é que tu readapta um momento que é descontraído, que é fora de uma agenda, num modelo onde tem que ser tudo agendado,
né? Não dá pra simplesmente ir lá, a pessoa lá tá de tal setor, essa pessoa, às vezes eu vejo que tem dificuldades no trabalho, já chega chamando ela, né? Não, primeiro tem que falar, chamar, não, agora não posso. Não tem como tu... Não, vem cá, agora tá sendo aqui que eu agora tá contigo. Rapidinho. Não tem isso mais, né? E eu sinto falta disso, né? Tipo, e as coisas... Eu entendo que todos os profissionais estão se esforçando bastante para também resolver as questões do dia a dia, mas esse alinhamento, essa costura que tem que ficar dando é o que eu vejo, é o que há de se melhorar, assim. Claro, e tem uma outra questão também, cara, que é o seguinte, assim como a gente falou que o low code não é novo, o home office também não é novo, pelo menos na área de TI, né? Já fazem muitos anos que muitas empresas fazem trabalho remoto na nossa área. Sim. Inclusive naquela experiência que eu contei anteriormente, da internacional, a empresa ela funciona 24/7, né? Por quê? Porque tem pessoas de todos os países trabalhando. Sim. Então o que acontece? Eu tô aqui no meu fuso horário, né? Eu trabalho da hora A até a hora B. Sim. Quando eu parar, uma outra pessoa de um outro país vai iniciar, né, sua jornada, e assim vai. Ela nunca para digamos assim, de produzir, né? Ela nunca para de trabalhar. Então isso é um modelo que já existe há muitos anos. Isso não é de agora. Nós que aqui no Brasil, não, na maioria dos casos, que estamos vivenciando isso pela primeira vez, né? Mas isso não é novo, então já vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo isso também. É só uma questão que para nós ainda não era uma realidade por algumas limitações de alguns clientes que preferem não trabalhar dessa forma, enfim, né? Porque a gente já teria trabalho remoto desde antes, mas alguns clientes exigem que a gente tenha que fazer o trabalho presencial, né? Então é mais uma questão de adaptação e cultura do que qualquer outra coisa. Isso, é exatamente isso, né? Essa é a percepção que eu tenho, assim. O ponto tem que melhorar, a gente vai ter que se adaptar a esse cenário, né? Mesmo que a situação em termos de saúde e tudo mais se normalize, né? Vai ter muita gente ainda que vai manter o padrão. Eu tenho algumas pessoas próximas já me falaram assim, a empresa mesmo depois que voltar vai fazer um part-time, vai fazer um parte remoto, parte localizado, né? Porque algumas empresas começaram a perceber que mesmo o profissional estando em casa, ele está produzindo, ele está conseguindo fazer o seu trabalho adequadamente, né? Fora que também teve as reduções de custo operacional que dentro das locações vão ter, e que vão ter, mas pelo menos ele vai manter um pouco da vivência do dia a dia e de escritório, né? Com esses alguns dias da semana que as pessoas vão estar trabalhando no local, né? E eu acho super bacana, assim, essa evolução da mudança da forma como a gente vai ter o nosso ambiente de trabalho é super interessante, e a gente vai ter que só se adaptar. É uma questão de se adequar. Esse papo de corredor para falar sobre alguma coisa, como é que vai acontecer? Vai acontecer de uma outra forma, entendeu? Cria um canal, papos aleatórios ali dentro do Slack e... Não, mas é que geralmente são assuntos muito... como tu fala, né? One-on-one, né? Tete a tete, né? É uma pessoa, tu vai encontrar com ela e vai falar, talvez tu vai começar a sentir mais a vontade de chamar no teu canal de comunicação ali, na plataforma de, sei lá, de chat, WhatsApp, qualquer coisa assim. Uma outra vai ter, que tu vai falar mais informalmente, né? Isso é bem cultural, né, cara? Se tu pegar aí num escritório, por exemplo, dessa empresa que eu trabalhei, tu chega lá e as pessoas não se conversam. Elas estão lá no mesmo ambiente, é um silêncio, e elas não se conversam, né? Sim. Então, isso é cultural. Aqui a gente conversa sobre outras coisas, né? A relação não é apenas profissional. Né? A nossa relação ela vai um pouco além disso, né? Daqui a pouco estão fazendo happy hour, estão jogando videogame, estão jogando futebol, estão fazendo alguma coisa junto, né? Então, a nossa convivência ela é um pouco mais aberta, digamos assim. Sim. Dependendo do país que tu tiver, não existe isso, né? Tu pode ir em lugares onde as pessoas estão uma do lado da outra e elas não trocam essas ideias. É verdade. Né? E se forem para se conversar, elas conversam ainda pelos seus fones de ouvido e pela conferência ali.
É isso aí. É isso aí. Inácio, show de bola. Bom, Terminou então, Ariel? Vamos terminar aí hoje, né? Acho que já falou bastante coisa, né? E... se deixar a gente vai falando aí, a cara. gente fala, né? A gente tem nosso tempo. A diretora fica brava se a gente a o tempo, diretora já nos apontou o dedo aqui. Ela aqui, fez assim, ó. Acabou! Bacana, cara. Vamos ter que editar isso aí tudo. Cortar os palavrão que vocês estão falando aí. Falou palavrão, Inácio? Não sei, só se olhar o vídeo de novo. Que a gente é só explicar para pessoas, né? A gente é novato esse negócio de falar aqui em microfone, né? Falar em público. Né? A gente vai se adaptando, então... Vamos pegando a manha. Né? Mas só para explicar um pouco mais do conceito do programa, né? Eu acho que é interessante que disseminar essa ideia, né? Esse é um programa que vai estar aberto para todos os profissionais da South System, né? Então, qualquer pessoa que tiver algum assunto interessante, quiser trazer pra gente, para trazer e para divulgar, para compartilhar com toda a empresa, né? A ideia, a gente vai chamar a pessoa para vir para cá, para fazer uma entrevista, vai sentar nessa cadeira, a gente tem um terceiro microfone aqui esperando mais alguém vir participar. A composição aqui vai ser basicamente eu e o Inácio quase sempre, né? E mais algumas pessoas para conversar e para trazer um tópico, né? Então, se tem algum assunto que queira falar, se tem um assunto que queira explorar junto com a gente aqui, sinta-se à vontade, né? Chama lá no Workplace, a gente vai ter bom prazer em conversar com todas as pessoas aqui, tá? É aquela coisa, né? Não é só porque a gente falou de Dunning-Kruger agora, que pelo fato de tu te achar lá na questão da onda e mais, como pode dizer, iniciante, né, nessa carreira, também tem espaço. Eu acho super interessante. A visão de quem está começando é fantástica, até para quem já está há muito tempo nessa área. Calçar as sandálias da humildade e perceber que também já passou por isso e relembrar, pô, naquele meu tempo eu também estava assim e pô, vamos junto e, né, que eu achei essa parada interessante, né? A South System deu espaço aqui pra gente pra poder falar sobre o que qualquer a gente coisa quiser, né? Mas a gente vai falar bastante sobre tecnologia, né? Sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia e também para que todo mundo que trabalha na South System conheça a South System, saiba como é que ela é, saiba como ela funciona, quais são as ideias dentro da empresa, né? A gente teve essa semana aí uma apresentação fantástica do nosso código de cultura, nossa cultura empresarial, o que a gente quer ter como empresa South System, né? E eu acho que aqui vai ser o espaço ideal. O próximo passo a gente vai falar sobre a nossa cultura aqui. Vamos chamar aqui a Alana, que é uma pessoa fantástica, adoro a Alana. E ela vai estar aqui no nosso programa próximo e vamos falar sobre esse nosso código de cultura aí. Fechado. Beleza? Pessoal, obrigado pela audiência aí, obrigado pelo tempo para falar com a gente. Quem está nos vendo, a gente está em vídeo também. Acho que quem está só nos ouvindo aqui nos canais de podcast. Sorte de vocês não ver a nossa cara desarrumada aqui. Feito. Inácio, palavrinhas finais. Muito obrigado. Foi uma ótima ideia essa iniciativa e espero que a gente consiga gerar bastante conteúdo interessante aí e ajudar as pessoas. Com certeza. Show! Valeu! Chamar o Chico ou tu quer chamar? Não vamos chamar o Chico. Eu mandei um pra ele e ele falou topzera, como diz. Que ele tem que fazer aqui na TV, isso é melhor ele aparecer ali, né? Quer tentar? Não.